Mas não adianta Deus abrir uma porta se você não entrar. Tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, a porta está aberta, mas ele não entra. Se você perguntar como é que anda a vida dessa pessoa, é uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de limitações, mas o Senhor já abriu uma porta. Então o que nós queremos na noite de hoje é trazer para vocês uma revelação de uma porta que nós precisamos entrar nela. E para entrar nela, nós precisamos de ação, de atitude. E a Bíblia fala aqui, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo. Repita comigo: se me abençoares. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O tema que eu quero pregar, você já tem aí o tema. O tema, louvado seja, conquistando a abundância. Conquistando a abundância. Podeis assentar, por favor. Note bem que nós estamos na campanha das portas abertas. O Senhor usou a sua palavra para dizer: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Quem abriu a porta? Quem abriu a porta? E Ele mesmo fala na sua palavra que ninguém pode o quê? Ninguém. A crise pode fechar? O problema familiar pode fechar? O problema espiritual pode fechar? O problema financeiro pode fechar? Amado, Ele está dizendo: eu coloquei uma porta aberta. Ninguém pode fechar. Você tem uma porta aberta diante de você. Ninguém pode fechar. É uma porta que foi colocada diante da sua vida. Agora, adianta eu abrir uma porta para você e você não entrar? Tem muita gente que está assim. Deus já abriu a porta, mas ele não tem coragem para quê? Para entrar. E às vezes, para entrar nessa porta, você vai ter que fazer um diferencial. Note bem, quando eu falei aqui, a Bíblia fala que Jabes, eu já tenho falado aqui já há algum tempo, Jabes era uma pessoa improvável. A Bíblia fala que ele nasceu debaixo de uma maldição. O nome de Jabes significava sofrimento, dor, angústia. Mas a Bíblia fala que Jabes se tornou mais ilustre do que todos os seus irmãos. Jabes chegou no topo. Jabes conseguiu chegar no topo. A minha pergunta é: quais foram as condições para que Jabes se tornasse alguém que chegou no topo? Coloca aqui para nós o texto 10. E aí eu quero começar trazendo para vocês essa definição. Primeiro, a Bíblia fala que Jabes usou uma ferramenta. Qual foi a ferramenta que Jabes usou? Jabes não usou feitiço. Jabes não usou simpatia. Jabes não usou mandinga. A Bíblia fala que Jabes invocou o nome de quem? Invocou o nome do Senhor.
a invocação. Jabes não aceitou ser uma maldição diante do Deus Todo-Poderoso. Jabes não aceitou. Você que está aqui nessa noite, ou você que nos assiste pelas mídias sociais, você não pode aceitar a imposição que o diabo ou as pessoas fizeram para você. Porque muitos de nós, amado, também nascemos debaixo de uma maldição. Tem muitos dos senhores que nasceram em famílias que as mulheres não casam, em família que os homens todos são bêbados, drogados, famílias que carregam maldições dos avós, dos pais, famílias que foram criadas debaixo de oferendas. Mas a minha pergunta é: você vai dar sequência às tradições malditas da sua família, ou você vai tomar a tua palavra e não aceitar mais a imposição do maligno? É você tomar uma postura e dizer: Deus, eu já não aceito mais todas as cargas satânicas do diabo na minha casa, na minha família, tem que ser destruída em nome de Jesus, aleluia. Pode aplaudir mais forte, porque Ele é digno. É o que Jabes fez. Jabes, ele invocou. Jabes pensou o seguinte: como é que eu vou mudar a minha história? Como é que eu vou sair desse buraco? A Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor, colocou Deus. Aprenda isso. Colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala: buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Mas não é buscar. O grande problema nosso é que às vezes até a gente começa bem. Tem pessoas aqui que começam bem, começa buscando a Deus e tal, aí arrumam um emprego bom salário. Aí porque agora tem um bom salário, porque agora tem um carro, porque agora tem isso, agora Marcelo já não vem mais para o culto. Trocou. Deus já não passa a ser o quê? O primeiro lugar. Agora o primeiro lugar é o emprego, o primeiro lugar é a vida, o primeiro lugar. Amado, não tira Deus de ser primeiro na sua vida. Não importa o que não importa o que aconteça. Se você está bem, se você ganhou dinheiro, Deus tem que ser o quê? O primeiro lugar. Deus tem que ser o primeiro lugar. A Bíblia fala que Jabes invocou a quem? Invocou a Deus. Jabes não foi procurar outra coisa, ele simplesmente colocou a sua confiança em quem? Em Deus. Amado, você não precisa de outra coisa. O que você precisa é colocar em Deus a sua o quê? A sua confiança. As mulheres tiveram o congresso agora, e o congresso das mulheres foi: Deus se importa com você. Deus se importa com você. E no congresso, o tema delas é: lançando sobre ele toda o quê?
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que nós precisamos aprender é confiar, é colocar a nossa vida à disposição de quem? De Deus. É dizer: Deus, o Senhor é o meu primeiro, o Senhor é o meu primeiro. Não vai entrar mais ninguém nesse lugar. Não vai entrar marido, não vai entrar esposa, não vai entrar filho, não vai entrar pai, não vai entrar mãe, não vai entrar dinheiro, não vai entrar profissão, não. Nada vai entrar em primeiro lugar na minha vida. O Senhor será primeiro, o Senhor será primeiro do que o meu esposo, primeiro do que a minha esposa, o Senhor será primeiro do que os meus filhos, o Senhor será primeiro do que o meu trabalho, o Senhor será primeiro do que a minha própria saúde, porque o Senhor, sendo primeiro lugar na minha vida, todas as demais coisas serão acrescentadas em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Agora, Jabes invocou o nome do Senhor. Tem muita gente que invoca. Você invoca o nome do Senhor. O problema é que o diabo disseminou algumas inverdades no nosso meio. E essas mentiras do diabo têm levado muitos cristãos a não vencer os seus limites. Sabe por quê? Porque como você tem um Deus, e esse Deus te salvou, tem muitas pessoas que começam a dizer, pelo fato de você ter Deus como teu Deus, você não precisa ser muito abençoado. Se você tiver um salário simples, já está bom. Porque o mais importante é... Quem é? O mais importante é Deus. Aí você diz: não, apóstolo, o meu salário é muito pequeno, mas o mais importante é quem? Apóstolo, eu ando a pé, mas mais importante é... Apóstolo, eu tenho uma vida muito limitada, mas o mais importante é... A gente aprendeu assim. E isso tem levado muitos cristãos a se limitar nas suas capacidades. Agora note bem, Jabes, a Bíblia fala, volta lá o versículo de número 9. Olha o que Jabes foi. Foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Repita comigo: foi o mais ilustre. Diga assim: foi o mais ilustre. Diga assim: foi o mais ilustre. Minha pergunta que eu faço para você: você tem sido mais ilustre entre seus irmãos? Você tem sido mais ilustre entre seus irmãos? Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, as pessoas já começam a dizer: isso já é orgulho, apóstolo. Amado, a Bíblia está dizendo que Jabes foi o mais o quê? Mais ilustre. Se Jabes foi o mais ilustre, eu também posso ser. Verdade ou mentira? Diga-se: se Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos, eu posso ser o mais ilustre entre meus irmãos.
Jabes tinha 44 irmãos. Quantos você tem? Pensa aí. Tem X, tem não sei o quê. Zana, quantos irmãos eu tenho? O cara vai perguntar, os irmãos têm que perguntar a mulher. Gente, você pode ser o mais ilustre entre quem? Entre seus irmãos. Sim ou não? Quem está me entendendo aí? Mas apóstolo, então isso é presunção, isso é orgulho. Amado, a Bíblia diz: olhai tudo e retrai para si o que é o quê? O que é bom. A Bíblia fala tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é de boa fama, nisso o quê? Nisso pensar e nisso o quê? Amado, não tem nada de errado eu querer ser o mais ilustre entre quem? Entre meus irmãos. Não tem nada, pelo contrário. Vai ser muito bom, porque Deus vai ser glorificado quando eles olharem a quem? A tua vida. Quando eles começarem a ver Deus operando na tua vida, vai dizer: puxa vida, vale a pena servir a Deus. Olha o meu irmão, olha a minha irmã, ela está lá na igreja, Deus tem lhe abençoado, Deus tem aberto as portas na vida dela, Deus tem cuidado dos filhos dela, Deus tem cuidado do marido dela, Deus tem cuidado da esposa dele, Deus tem cuidado da vida financeira dele. Tudo na vida do meu irmão tem sido uma bênção, porque Deus é com ele, aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Você tem que desejar. Agora, o problema é que a gente fica com medo. Com medo de desejar isso. E se eu não conseguir? Amado, aqui eu não estou dizendo se você vai conseguir ou não estou conseguindo. Agora que você pode ter desejo, pode. Se Jabes foi o mais ilustre entre seus irmãos, eu posso ser mais ilustre entre quem? Entre meus irmãos. Agora vamos lá. Por que é que Jabes conseguiu? Por que é que Jabes conseguiu? Aí que vem o detalhe. Jabes conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Agora vamos ver por que ele conseguiu. Coloca o versículo de número 10. Aliás, o versículo 9. Não, é o 10 mesmo, é o 10, desculpa. Ele invocou o nome do Senhor, do Deus de Israel. Agora, olha que linda a expressão aqui. Jabes pediu para Deus lhe o quê? Lhe abençoar. Amém? É só abençoar. É só abençoar. Minha irmã, é que tipo de bênção? Que tipo de bênção? Que tipo de bênção? Gente, muitíssimo Quando Jabes pede para Deus lhe abençoar, Jabes não teve medo de quê? De pedir coisas grandes. Jabes não teve medo de sair da normalidade. O grande problema dos crentes é que os crentes, eles vestem uma capa de humildade, que na verdade não é humildade. Amado, ter pouco dinheiro não é ser humilde, é ser pobre. Vestir uma roupa velha não é humilde, é falta de condições. Comer mal não é humildade, é falta de alimento.
Você tem que entender que a gente confunde o que é humildade. O camarada se veste mal para chuchu, aí diz assim: eu sou humilde. Não, você mas se veste mal. Tem pessoas que se vestem mal, mas é arrogante, orgulhosa. E a gente confunde, irmã Teresa, a humildade com pobreza. Tem nada a ver. Pobreza é o quê? Tem muito pobre orgulhoso e tem muito rico humilde. Jabes aqui não teve medo de quê? Não teve medo de pedir. Diga assim: eu não tenho medo de, eu não posso ter medo de pedir. Eu tenho certeza que se Deus aparecer para você aqui e disser assim: meu filho, pede uma coisa. Tem muitos aqui que ia pedir uma coisa tão pequena, que não ia mudar nada na sua vida. Porque você achava que Deus está te testando. Tem gente que até a oração dele é uma oração miserável. Senhor, o cara vai pedir uma casa, está ele lá orando: Senhor, ó Deus, eu não tenho casa, Deus. Deus já sabe que você não tem casa, mas você fala: Deus, eu não tenho casa. Aí você começa a pedir: Senhor, me dá uma casinha, Senhor, lá no meio da favela. Oh Deus, ainda que seja um barraco de madeira, uma choupana, Jesus, mas eu quero lugar. Sabe por quê? Você aprendeu que você tem que se diminuir para Deus te ouvir. Olha o que eu vou falar aqui para você. Você não precisa se diminuir para Deus te ouvir, porque você é filho de Deus. Só você pode limitar a sua vida, porque lá no livro de Provérbios 23:7, a Bíblia diz: assim como pensa a minha alma, assim será. É você que tem se diminuído. É você que vai pedir uma porta de emprego. A tua oração é perigosa, porque você não sabe orar. Você fica orando: Deus, eu quero trabalhar, Deus, ainda que o patrão me explore, ainda que o patrão, mas eu estou lá no trabalho, Deus. Aí amanhã você está trabalhando, explorado pelo patrão, fica reclamando: ai, não aguento, meu patrão me explora. Foi você que pediu. Amanhã você compra um barraco de tauba, aí você reclama das taubas: ai, mas essas taubas. Quem é que pediu a tauba? Quem é que pediu o barraco? Jabes não teve coragem. Sabe o que Jabes falou? Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. Quem aqui quer ser abençoado muitíssimo? Você quer ou não quer? Quem quer ser abençoado muitíssimo? Amado, não aceita ser só abençoado. Você tem que ser abençoado muitíssimo. Você tem que aprender que no lugar que você vai pedir, não tem limites. A quem você vai pedir, não tem limites.
Você tem que ter consciência. Jabes se tornou o mais ilustre entre seus irmãos, porque Jabes soube o quê? Soube pedir. Sabe o que a Bíblia fala? Vocês pedem e não recebem porque pedem o quê? Pedem mal. Nós temos que aprender a pedir. Nós não podemos minorizar Deus, achando que para que Deus se manifeste, a gente tem que se diminuir. Você tem que pedir, você tem que querer, por exemplo, você tem que querer comer bem, sim ou não? Você tem que querer ter uma boa casa, você tem que querer ter um bom carro, você tem que querer ter uma boa vida, você tem que querer ter os seus filhos saudáveis, você tem que querer. Porque quem não quer, não consegue o quê? Nada. Primeira coisa que eu quero, eu nem sei se vocês vão aguentar o que eu vou falar aqui, tá? Porque depois vai falar assim, o apóstolo está nos o quê? Está nos humilhando, tá? Amado, quem quer aqui ser muito abençoado? Vou perguntar de novo, porque quando eu falar aqui, você depois vai dizer, apóstolo, quem quer aqui quer ser muito abençoado? Amado, existe duas máximas para quem quer ser muito abençoado. Coloca o tema aqui, conquistando a abundância. Amado, quem quer conquistar a abundância, tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é invenção da minha cabeça. Não pense você que, não. As pessoas, amado, que vão conquistar o que querem, serem muitíssimo abençoados, elas têm que ter uma visão. Se o pessoal puder escrever essa visão para mim, para deixar aí, fica atento. As pessoas que querem ser muito abençoado, elas devem fazer o seu caminho. Vou repetir de novo. As pessoas que querem ser muito abençoados, elas devem fazer o seu. Mas apóstolo, como é que é isso? Fazer o seu caminho. Você sabe por quê, amado? As pessoas que não serão abençoadas, elas esperam. Aí, para você, já conseguiu a primeira? A segunda? As pessoas que não conquistarão muitas bênçãos, elas esperam as coisas acontecerem. Elas esperam as coisas acontecerem. Nós estamos com muita gente assim na igreja. Eu não sei se já deu para vocês escrever. Elas esperam que as coisas aconteçam. Sabe qual é a diferença quando você faz o seu caminho e quando você espera que alguma coisa aconteça para você ser abençoado? Tem muitas pessoas que dizem assim: se acontecer, é porque Deus quis. Se não acontecer, é porque Deus não o quê? Amado, isso é um jargão. As pessoas precisam entender que as coisas, quando você coloca que as pessoas que não conquistarem bênção, esperam as coisas o quê? Cheio, vocês estão fortes, hein? Meu Deus, isso está bonito demais. Olha aqui, vamos ler comigo aqui, vocês todos aqui. Já está aqui, botou aqui, vamos lá, 1, 2, 3.
assim. As pessoas ficam esperando alguém lembrar de você. As pessoas ficam esperando, porque olha só, olha como é que é fácil. Quando eu espero que alguma coisa aconteça, sabe o que eu estou dizendo? A culpa não é o quê? Não é minha. Se amanhã você tiver um mau salário, você vai culpar sabe quem? Deus. Você vai dizer, Deus é que não quis. Você vai dizer, Deus, bispa, não quis que eu tivesse um bom o quê? Se amanhã você for uma pessoa mal, uma pessoa miserável, é porque você esperou, você colocou aquilo que era para ser seu na mão dos outros. Se meu pai, se minha mãe, se meu irmão, se meu tio, se meu patrão, se o governo, se a Chu, sei lá quem for, você está colocando a responsabilidade da tua bênção na mão dos outros. Mas Deus não falou. Se os outros pensarem, Deus não deu missão para os outros na sua vida. Quando Deus falou, se assim você pensar, será? Deus está dizendo, o compromisso do teu sucesso, da tua vitória, da tua conquista, depende de você, de você, de você, de você. Aleluia! Xarabacandarabaha. Essas pessoas aqui que esperam as coisas acontecerem é aquela que está desempregada, mas acorda todo dia 10 horas da manhã. Sabe por quê? Porque tem alguém que já comprou o pão, já fez o café, e quando você levanta com a cara toda amarrotada 10 horas do dia, o café é bispa e o pão já está lá. E ele está esperando Deus lhe chamar em casa para ir trabalhar. É a pessoa, amado, que espera acontecer. Engraçado, Priscila, que nós temos um culto aqui 6 horas da manhã. E a pessoa está desempregada. Ela poderia fazer a coisa acontecer. Ela poderia levantar cedo. E vou assistir um culto 6 da manhã para pedir a bênção de Deus na minha vida. As pessoas que esperam a coisa acontecer é aquelas pessoas que ela quer um currículo, ela pede a alguém, fulano, faz um currículo para mim. O fulano não tem nenhum compromisso contigo, vai dizer, eu vou fazer. Você já está esperando o teu currículo ser feito, sabe quanto tempo? Há 5 meses. Nem um currículo você o quê? Você tem coragem. Sabe por quê? Porque você espera as coisas acontecerem. E sabe o que você está dizendo? Você está colocando tudo isso nas costas de quem? Nas costas dos outros e de Deus. Gente, por favor, vocês têm que aprender. Quando Jabes invoca o Senhor, ele toma uma atitude. Amado, não existe conquista sem o quê? Sem atitude. Você tem que aprender a sair da mesmice. Sair da zona de quê? De conforto. As pessoas que esperam as bênçãos, as pessoas que não vão conquistar, elas esperam.
Tem gente que está esperando aumento na empresa há 10 anos. Mas a pergunta é: qual foi o curso extra que ela fez? Qual foi a formação extra que ela o quê? Que ela participou? O que ela agregou à sua o quê? A sua vida, para que o patrão veja nela alguma o quê? Alguma mudança? Qual foi a faculdade que ela se formou? Você está lá, você não estuda, você não faz nada, você não cria nada, e você espera que teu patrão veja alguma diferença em você? Você pode ser um bom funcionário, mas você é limitado. Você está esperando as coisas do quê? E depois você sabe o que você vai dizer? Foi Deus que não quis. Mentira. Foi você que não foi lá tomar a iniciativa. Já fez a outra? Já conseguiram? Ó. Agora olha aqui, as pessoas... Não, essa é a mesma. As pessoas que querem ser muito abençoadas devem fazer o seu... Diga assim: eu devo fazer o meu caminho. Eu tenho que fazer o meu caminho. Amado, quem faz o seu caminho, amado, é aquela pessoa que ela não para. A pessoa que faz o seu caminho é aquela que está em atividade. Amado, quantas vezes você precisa entender que para Deus te abençoar, você terá que trabalhar com Ele. Não é só Deus o quê? Trabalhando, é você trabalhando com quem? Com Ele. Você diz: Deus, eu quero um aumento salarial. Pô, mas aumento salarial pode acontecer, mas também Deus precisa ver alguma coisa que você está fazendo para ter um aumento salarial. Você é um funcionário que chega primeiro, que sai por último. Você é um funcionário que entrega mais do que pedem. Você é um funcionário que produz mais do que você gasta. Tem funcionário que é prejuízo para a empresa. Porque quando ele chega lá na empresa só quer gastar papel, só ficar jogando o joguinho o dia o quê? O dia inteiro. O tempo dele está no quê? Está nos joguinhos de telefone. Você vai e fica 8 horas no emprego, 4 horas você ficou aonde? No telefone. Gente, você precisa entender, você precisa fazer o seu quê? Seu caminho. Você precisa entender que Deus vai usar você, mas é você que tem que estudar. É você que tem que se preparar, é você que tem que orar, é você que tem que ler, é você que tem que crescer, é você que tem que fazer a sua parte, e Deus fará a dele na tua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Você não pode querer conquistar se você não estiver preparado para abrir o seu caminho. Olha, você tem que acreditar que as coisas na sua vida só vão acontecer quando você começar a trabalhar para ela. Tem moça que quer casar. Ela quer casar. Mas a pergunta é: se veste muito mal, se veste que nem homem, você já começa mal. Olha o pastor
Jorge Euclides pregou aqui é Belém. Aqui não é Moabe. Tem moça que quer casar, só vem no culto uma vez por mês. O moço que está aqui vai olhar essa precisa se converter. Está olhando a moça como uma ímpia. Não, ela é até bonitinha, mas o quê? Mas é ímpia. Na hora da oração, todo mundo está orando, ela está de olho aberto. Eu já vi ela leva já o celular para quê? Culto acontecendo e ela só o quê? Olha, quem se interessa vê. É você que quer ser o mais ilustre na sua família, é o mais mentiroso, é o mais aldrabão, é aquele que pede dinheiro emprestado para todo mundo e não paga o quê? Não paga ninguém. Como é que você vai ser mais ilustre assim? Você tem que entender que Deus te chama para ser mais ilustre. É você, moça, que se veste como uma mulher lá do mundo, umas roupas apertadas. Você acha que isso está te abafando, está te prejudicando. Aqui dentro está te o quê? Alguém fala, aquela ali se veste toda o quê? Pô, se eu casar com aquela moça amanhã, todo mundo vai ficar vendo a minha o quê? A minha esposa aí se expondo. Mulheres cristãs, às vezes, tem que ter uma roupa mais o quê? Mais folgada, gente. Eu sei que vocês aí, o mundo está aí, mas nós não somos do mundo. A Bíblia diz, você está no mundo, mas você não pertence a quem? Amado, se você quer ser, para você tem que fazer o teu caminho. Você tem que criar as condições. E olha, tira da tua cabeça que só quem faz faculdade. Eu não estou falando só da faculdade, eu estou falando é da ação, é da atitude. Amado, eu vou falar para você, quando você começar a fazer o que tem que ser feito, olha lá, as pessoas que querem ser abençoadas devem fazer o seu caminho. Vocês estão mesmo, rapaz. Pô, Zana, me dá licença para me dar um beijo neles lá. Vocês aí. Pois aí vou pagar uma gasosa aí. Pô, minha pregação está ficando rica. Vocês viram no domingo que eles colocaram aqui o jugo? Oh, eu nem tinha imaginado. Eu só tinha pensado assim no jugo, mas ele já pensou se esse negócio estava errado, hein? Eles iam botar que o jugo era outra coisa. Amado, esperam as coisas acontecer, por favor. Não espere a coisa acontecer. Diga assim, eu sou dono do meu caminho. Isso você não está desprezando Deus, porque a parte de Deus já foi o quê? Deus já fez a parte dele tanto para mim, para que você vencedor, como quem vai ser o quê? Derrotado. Deus já fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha o quê? A minha parte. Amado, sou eu que tenho que acordar mais cedo, verdade ou mentira? Sou eu que tenho que preparar o meu currículo, sou eu que tenho que procurar me aperfeiçoar, sou eu que tenho que investir, para que quando Deus me chamar, eu estar em condições de quê? De ser abençoado em nome de quem? Olha, eu falo para vocês aqui, sem medo de errar. 3 coisas acontecem com as pessoas que não, vou pegar aqui a deixa, que não serão abençoadas. Aí vou contar, vocês colocam o contrário, né? 3 coisas. Primeiro,
As pessoas que não vão ser abençoadas, elas culpam sempre quem? Os outros. Ah, não, é porque a minha família não é a família imperial. Quer dizer, você está reclamando porque você veio numa família pobre. Então você começa a achar que a culpa de você ser pobre não é sua. A culpa de você ser pobre é de quem? É da sua família. Mas deixa eu falar para você o que Bill Gates falou. Um dos bilionários, está entre os 10. Ele diz o seguinte: você nascer pobre, a culpa não é sua. Mas você morrer pobre, a culpa é o quê? A culpa é sua. Porque o mundo está aí. É você que vai criar as condições. Amado, deixa eu falar para você, os maiores bilionários do mundo, 85% dos bilionários, ou seja, em cada 10, 8,5, vieram do quê? Da pobreza. A minha pergunta é: como é que esse pessoal que não tinha nada se tornaram o quê? É porque eles não esperaram os outros. A Bíblia está falando, Deus está dizendo que me abençoe muito. Você não tem que ter medo de pedir. Você não tem que ter medo de dizer: Deus, eu quero ser muito abençoado, aleluias. Eu não quero ser só abençoado, eu quero ser muitíssimo. Você sabe o que acontece? Quando você abre a sua boca, você gera uma ação no reino espiritual. Porque tudo o que se fala é pela quê? É pela palavra. Olha, deixa eu falar para você aqui. Deus sabe do que eu estou falando, porque o que eu estou falando já aconteceu muito na minha vida. Quando eu estava no Brasil, que eu era apenas dirigente de uma igreja, eu tinha um carro velho. E o carro do Brasil, naquela época, um dos mais elevados era o Vectra. E eu gostava muito do Vectra. E eu começava a dizer: vou ter um Vectra. Vou ter um Vectra. Só que as pessoas, eu pregava aqui no altar, irmão Cindo, e quem ficava lá no banco dizia: irmão Josué, vai ter. Olha o carro dele, quando ele sai, olha o barulho, olha o Vectra dele. Porque tem muita gente que não acredita. Olha o que eu vou falar para você: você não precisa que os outros acreditem em você. Quem tem que acreditar em você é você. Aliado a quem? A Deus. Aleluias. E eu profetizava: vou ter um Vectra, vou ter um Vectra. Chegou um dia que a minha secretária, a irmã Dacilene, um dia ela chegou para mim: irmão Josué, assim, fala menos. Eu falo menos o que? Não, é porque eu sou, falar que vai ter um Vectra, mas o seu carro é tão o quê? Não, deixa, a hora que Deus quiser lhe dar, Ele lhe dá, mas não precisa do seu o quê? Porque o discurso não bate com o quê? Com a realidade. O diabo sempre vai querer usar alguém, Ica, para quê? Para te tirar do caminho. Eu na hora assim fiquei meio assim, mas depois eu falei: mas eu quero um Vectra, e aí? Quer dizer que eu vou mudar por causa dos outros? Eu continuei pregando. Amado, eu saí daquela igreja porque eu fui assumir uma outra igreja. Mas antes de sair daquela igreja, amado, Deus fez uma reviravolta.
Amado, Deus fez uma reviravolta. Uma pessoa trocou um carro comigo. Eu vendi aquele carro velho, peguei um carro melhor. Aquele carro que eu peguei melhor, troquei por um terreno. Olha só que loucura. E depois do terreno, que eu não queria nada com aquele terreno, eu só peguei porque era oportunidade. Depois que eu compro o terreno, uma semana depois alguém vem e quer comprar o terreno de quem? De mim. E quando ele vem, qual é o carro que ele tem para dar no negócio? Qual é o carro? Fechamos o negócio. Eu peguei o Vectra e o camarada pegou o quê? Isso foi uma coisa assim de 2 semanas. Eu fui para a igreja muito forte. Se me chamassem de orgulhoso, eu estava orgulhoso mesmo. Naquele dia eu fui para a igreja, parei o carro assim na frente da igreja. Tinha lugar assim do lado, eu digo, eu vou botar é aqui. Todo mundo que passar vai ver. Eu subi no púlpito e disse, para os incrédulos, vergonha. Mas para quem crê, está aí o Vectra. Aleluia, é meu. Aleluia. Sabe o que eu quero falar para você? Você pode mais do que você imagina, em nome de Jesus. Aleluia. Não aceita ser comandado pelas mazelas deste mundo. Amado, você tem que ter condição de fazer como Jabes. Que Deus me abençoe muitíssimo. Não culpa os outros. As pessoas tendem a culpar pai, mãe, governo, situação, tudo. Ele quer somente uma quê? Uma desculpa para dizer que ele não conseguiu por causa de alguém ou por causa de algumas coisas. Sabe o que eu quero falar para você? Eu já estou terminando. Quem é que vai vir semana que vem aqui? Quem é que vai vir aqui? Semana que vem você vai vir. Eu vou te dar uma prenda. Amém? Quem não vir não vai ganhar. Semana que vem eu vou te dar uma prenda. Para você entender o que eu estou falando. Eu vou descer isso aqui, amado. Nós vamos mais fundo. Nós vamos o quê? Nós temos que aprender a não ter medo de pedir coisas grandes. Nós temos que não ter medo de pedir a Deus uma casa boa, um bom emprego, um bom salário, uma boa renda. Ao longo desse período agora das portas abertas, eu vou estar falando para os senhores a respeito das visões. Porque tudo aquilo que você falar, vai acontecer na tua vida. Mas não é só falar porque eu estou mandando. É você falar com determinação. Porque quem fala com convicção, Deus vai cumprir na sua vida aquilo que você falar com convicção. Amado, eu estou acostumado a usar o poder da palavra. Quando eu cheguei aqui, eu falei que ia morar onde? No Talatona. As pessoas pensam que é coincidência. Ah, não é coincidência, apóstolo. Amado, não é coincidência. É você ter convicção daquilo que você o quê? Que você pede a Deus. Porque quando você fala confiado em Deus, é como Jabes, que o Senhor me abençoe o quê? Muitíssimo. Eu falava, vou morar no Talatona, vou morar no Talatona. Amado, quando eu percebi, eu estava morando aonde? E sabe o que acontece? Você vai profetizando.
E Deus vai começar a agir na tua vida sem que você perceba. Quando você perceber, você está com a tua bênção na tua mão e você não planejou nada, simplesmente você acreditou e profetizou e também trabalhou para aquilo se tornasse realidade na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Então, as pessoas que não alcançam, elas culpam os outros. A partir de hoje, para de culpar os outros. Para de culpar tua família, teu pai, tua mãe. Comece a dizer: Deus, se alguma coisa não aconteceu na minha vida, foi porque eu não fiz a coisa certa. Em algum momento eu o quê? Eu falhei. Mas eu estou disposto a entrar de volta no caminho e ser aquele que vai abrir o caminho na minha vida. Com Cristo na minha alma, eu serei mais que vencedor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Oh, Rabassuri Andarabás, Terra Labassuri Andarabás.